Olá, hoje eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho intitulado de Concretos de Alto Desempenho com substituição parcial do cimento por pozolanas. Então, o concreto de alto desempenho, ou CAD, ele combina uma baixa relação de água aglomerante, uso de superplastificantes e algumas adições minerais para a gente estar alcançando resistências elevadas e uma menor permeabilidade. Então, do ponto de vista ambiental e técnico, as pozolanas são estratégicas. Elas reagem com a cal livre do cimento, formando compostos de cloridrato de sódio hidratado adicionais, então densificando a microestrutura e contribuindo para maior durabilidade. O nosso foco, então, foi avaliar o efeito de substituir 20% do cimento por pozolana nos CADs, mantendo a consistência de trabalho adequada e comparando o desempenho mecânico em diferentes cidades. Então, o nosso objetivo foi comparar a resistência à compressão de traços de concretos de alto desempenho com e sem substituição de 20% do cimento por pozolana, ao longo de 3 idades diferentes, 7, 28 e 56 dias. Nós utilizamos, então, o cimento CP5 Ari, com agregados e procedimentos usuais, normatizados também, de moldagens para os concretos de alto desempenho. Foram avaliados alguns pares e traços equivalentes, onde o primeiro que eu vou citar aqui, ele é o nosso referência, e o segundo contendo a substituição de 20%. Então a gente tem aqui o concreto A10 e o A11, onde o nosso concreto, o A10 ele é o nosso de referência, sem substituição, e o A11 ele é com 20% de substituição. Seguindo assim também para A20, A21, A30 e A31 da mesma forma. Visou-se manter, então, um abatimento do slump test de 18 mais ou menos 2 centímetros, utilizando aditivo superplastificante, um controle de homogeneização dos materiais, uma sequência da adição dos materiais e um adensamento constante entre os traços. Os corpos de prova cilíndricos de 10 por 20 centímetros foram moldados e curados, seguindo também um padrão normatizado conforme as normas da ABNT, né? E ensaiados em compressão, nas datas de 7, 28 e 56 dias. Apresento agora para vocês, então, os nossos resultados comparativos, sempre trazendo o traço de referência e o nosso traço com 20% de substituição de pozolana. Então, no nosso par A10 e A11, aos 7 dias, o nosso traço com pozolana, que é o A11, ele apresenta uma maior resistência que o nosso referência, que é o A10. Indicando ativação pozolânica em sinergia com a hidratação do Klineker em idades iniciais. Quando a gente avança para os 28 e 56 dias, observa-se uma manutenção desse ganho, consolidando o efeito de densificação da matriz. No nosso par A20 e A21, há uma redução inicial aos 7 dias no traço com pozolana, que é o nosso A21, mas a diferença ela se reduz quando a gente chega aos 28 dias, com valores assim praticamente equivalentes, né, do A20 para o A21, e quando a gente chega lá nos 56 dias ocorre a inversão. Então o A21 ele supera o A20, evidenciando então um ganho tardio que ele é típico da pozolana. Partindo agora para o A30 e o A31, novamente aos 7 dias há uma queda no traço com pozolana, mas aos 28 o A31 supera o A30, o mesmo acontece nos 56 dias. Então a gente pode concluir que está substituindo 20% da quantidade de cimento por pozolanas em concretos de alto desempenho é uma forma tecnicamente viável. Então o nosso desempenho aqui e dos ensaios também mostrou para a gente que em idades iniciais a resistência tem uma leve queda, mas quando a gente avalia em idades mais avançadas, o nosso concreto ele chega muito próximo do nosso de referência e muitas vezes ele também supera. E outro ponto de vista também é a questão de durabilidade e sustentabilidade, que é muito importante. A gente consegue ter assim uma redução do consumo de Klineker, apontando benefícios ambientais muito grandes.